Então, aqui é apenas um breve comentário a respeito de um assunto que é bastante espinhoso, mas que segue nas pautas ideológicas aí, infelizmente, né? E que é a questão do aborto, né? Pô, vamos dizer assim, o aborto, né, para deixar bem claro, e conforme a própria legislação que está na Constituição e no Código Penal, ele é sim crime, né? Tirando o aborto que ocorre de modo natural, o aborto provocado, o aborto clínico, né? Esse é crime, em qualquer circunstância. Então, por que, que a lei deixa isso claro? Né? Que não só é crime punível, mas que em determinadas situações ele não é punível. Né? Mas por que, que ele coloca como crime? O texto ele foi redigido de modo a manter não só o senso de responsabilidade das pessoas, como o senso de sacralidade da vida humana, para que não haja confusão. Por exemplo, em determinados casos, que não são casos frequentes, o médico às vezes tem que optar pela vida de um de outro, ou da mãe ou do feto, porque existe ali um risco, uma, um fator de risco, uma crise ali, né, na saúde e na gestação, que acaba por, vamos dizer assim, prejudicar ambos. Então, vamos dizer, o médico tentando optar pelo mal menor, ele pode até abortar, mas o crime continua qualificado, só não se pune devido às circunstâncias. O texto está bem claro ali. Então, há casos que realmente não tem salvação. Isso não quer dizer que o texto ele deixa aberto, né, vamos dizer, uma discussão, um diálogo do tipo, então se em certos casos não se pune, então dá para se flexibilizar. Aí você tenta enquadrar a questão dos anencéfalos. Você tem estudos provando que o anencéfalo, sim, ele exerce as funções cerebrais, mesmo que o cérebro não esteja ali. Tem estudos, né? E você encontra isso na internet, eu mesmo tenho aqui. E o anencéfalo também sente dor, né? Por mais que ele viva pouco, qual o problema? Hum? Né? Mas já estenderam isso aí para os anencéfalos. Já tem a questão de gravidez resultante de estupro, né? E também tem outras questões, né, de fator clínico. Mas a questão é a seguinte: pouco se discute, pouco se fala, quando se abre o debate sobre aborto, pouco se faz referência ao artigo 128 do Código Penal, que deixa claro que isso é crime, né? Ele só não é punível em algumas circunstâncias, que são poucas, né? Mas muita gente já quer enveredar para o caminho. O texto deixa claro isso, que é crime, mas e não é porque não se pune em algumas poucas circunstâncias que ele deixa de ser crime, ou que as pessoas vão querer se aproveitar dessa situação para provocar um aborto sem serem punidas, né? Sei lá, aquele apetite, um apetite por destruição ou por uma falsa liberdade, né? Tipo, agora estou livre de culpa, estou livre do peso de consciência, não é mesmo? Não, é deixar claro que mesmo a pessoa que tenha que recorrer a isso, em raras situações, ela vai ter que lidar com aquele pesar, né? E isso é um senso de responsabilidade. Agora, por que, que uma pessoa tem que ser a favor do aborto? Hum? Qual que é o significado? Para que serve a ideologia abortista, né? A ideologia que é a favor do aborto. Para que ela serve? Se não para, vamos dizer assim, exatamente produzir mentalidades irresponsáveis, mentalidades indiferentes ao sofrimento alheio, mentalidades egoístas, afeitas à sua autorrealização, né? E, né, no fundo, até apenas um pacto com os prazeres mundanos. No fim das contas, é isso. É aquela coisa, é você cortar os laços com uma ligação suprema, com algo na vertical e ficar só no horizontal. Ou seja, você tenta desmoralizar o valor da vida humana intrauterina em prol de uma ideologia que só vai favorecer o quê? Prazeres materiais para as pessoas e vai lhes dar uma falsa sensação de liberdade. Isso não é liberdade, né?
a liberdade para ser, vamos dizer, vivida, para ser exercida, né? A liberdade em forma de ação ou de decisão, ela pressupõe a responsabilidade, né? Pressupõe também que existe um limite para isso. Não existe, né? Não pode haver uma liberdade absoluta, né? Então é óbvio que quando uma pessoa está, vamos dizer assim, pregando uma ideologia a favor do aborto, ela está pregando sim uma cultura de morte a favor, né, de personalidades que são, vamos dizer, de pessoas cuja personalidade, né, o caráter é torpe, né? Pessoas que não estão afim de assumir uma responsabilidade maior, pessoas que estão afim de viver os seus prazeres, de criar um mundo para si, onde elas não têm que se preocupar ou então que elas possam estar isentas do sentimento de culpa. Como disse o professor Lava uma vez aqui, numa palestra aqui do Paraná, porra, se você não tem sentimento de culpa, você não presta, meu. A pessoa tem que ter o sentimento de culpa. Então não se discute aborto. Aborto é crime sim, é assassinato sim. Mas se você é a favor do aborto, como uma ideologia, né, aquela coisa, você pode ser a favor do aborto, a contragosto, em alguns casos onde não há, realmente, casos raros, né, e que serão trágicos, serão tristes. Agora, por que a pessoa tem que ser a favor do aborto? É só a favor do aborto como um movimento que prega um valor. Que valor que prega? Senão o de tirar a vida de alguém em prol da vida de outro. Né? Tirar a vida de seres que não podem se defender em prol da vida, né, de seres que teriam todas as condições de criá-los e de se responsabilizar por eles. Se você é a favor do aborto, pense nisso. É o que está aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus arredores, da idade de 2 anos para baixo. Ou seja, né, Herodes também estava disposto a promover um holocausto, né, seja intra ou extrauterina, em prol do seu poder, em prol do sentido da sua existência, da sua própria existência, né? Então é claro que isso é sim crime. E é claro que favorecer a ideologia do aborto é sim fazer o pacto com o mal. É como tá naquela. Tem um trecho de uma música da banda de death metal, Brujeria. É um trecho de uma música, né, eles cantam em castelhano, em que ele diz assim: Dá-me vida com tu muerte, né? Me dá vida com a sua morte. É mais ou menos assim que funciona, né? É um pacto com coisa ruim, né? Então, não adianta rir da minha cara, porque é isso mesmo, no fim das contas. Valeu, pessoal.